Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Sam Sobrinho, idealizador aqui do canal Espírita da Renovação, terapeuta e escritor espírita. Este vídeo é para refletirmos sobre uma questão muito sutil, delicada, mas importante. Dia 2 de abril, anteontem, foi a data comemoramos a data de nascimento de Chico Xavier, Se ele estivesse encarnado, seriam 115 anos. Esse missionário do bem, esse apóstolo da caridade, esse mensageiro de Jesus. Então eu gravei um vídeo aqui no canal com o título Chico Xavier, o Santo dos Espíritas. Pois bem, e aí depois eu fui ver os comentários e uma companheira espírita, que eu nunca tinha visto comentar aqui no canal, ela disse mais ou menos o seguinte, que realmente Chico foi esse grande ser, esse modelo, esse exemplo para todos nós, mas que o título do vídeo, Chico Xavier, o Santo dos Espíritas, era um desserviço à doutrina espírita, que isso não ajuda em nada a doutrina, fazendo a referência à palavra santo, que é um termo muito utilizado no meio católico. E esse comentário dessa irmã me fez refletir e decidi gravar este vídeo aqui para conversar com vocês, ouvir vocês, para refletirmos juntos. Primeiramente, que ela está equivocada, porque certamente ela está atribuindo o termo santo à comunidade católica, e santo é um termo cristão usado no início do cristianismo para todos aqueles que faziam parte da comunidade cristã. Santo significa separado para Deus. E ela fez uma crítica dizendo que o canal estava doutrinariamente equivocado em postar esse título. Então o canal não está equivocado. A palavra santo cabe muito, muito bem, muito bem em Chico Xavier. Santo é separado para Deus, dedicado às coisas de Deus, às coisas divinas. E quem mais que Chico Xavier, na nossa comunidade, no mínimo na nossa comunidade, se dedicou mais à obra divina, à obra de Deus. Então, primeiramente, doutrinariamente, teologicamente e espiritualmente, a palavra cabe muito bem. A senhora que fez o comentário tem a acepção apenas do meio católico, E o espiritismo estuda todas as religiões, embora a senhora seja espírita. Mas tranquilo. A outra coisa que eu analisei, o nível de criticidade das pessoas, E é engraçado que a gente celebra figuras que falam horrores, que se tornam mitos, e a gente tem a crítica para pessoas que estão tentando fazer um trabalho no bem. Eu usei a palavra ali, o santo dos espíritas, no sentido literário, Então, primeiro, doutrinariamente não está equivocado, E segundo, que é um recurso literário. Tem até um livro do escritor Ranieri, espírita, intitulado Chico Xavier, o Santo dos Nossos Dias. Mas eu fiquei meditando assim, a gente tem uma facilidade de criticar e uma dificuldade em prestigiar, em elogiar. No meio espírita até tem pessoas que dizem, não elogia não, o elogio pode gerar vaidade, não sei o quê. O elogio é uma fonte de bênçãos, de estímulos. Um professor que elogia um aluno, alguém que está fazendo um trabalho no bem. Então a gente vive tempos muito difíceis e a comunidade espírita, ou ela se humaniza mais, se sensibiliza mais e luta pelos valores espíritas, cristãos, do bem, ou nós vamos nos perder, O Chico Xavier até falou sobre isso, chegaria um tempo que seríamos tão atacados que se não nos uníssemos, mas eu fiquei meditando nisso, a dificuldade que as pessoas têm de prestigiar, de parabenizar, não só um canal singelo como o nosso, mas tudo, no geral, a vida. Como a gente abençoa a vida quando a gente começa a celebrar, a prestigiar, a parabenizar, a valorizar. Como é bom quem tem esse dom. Eu digo que quando você se felicita com a felicidade de alguém, com algo que alguém faz, você está encontrando a felicidade.
Mas muitas vezes o ego ancestral, né, vamos dizer assim, as tendências negativas predominam. A gente tem a facilidade de entrar e cutucar e criticar, mas tem uma dificuldade em prestigiar e celebrar. Então, vivemos tempos difíceis, né? É a separação do joio e do trigo, da qual nos fala o Evangelho. Mas vamos desenvolver essas habilidades do bem, prestigiar o que é bom, valorizar, apoiar, né? Nosso canal está aí com mais de 11 mil inscritos, pessoas chegando, prestigiando, valorizando, nos apoiando. É uma obra singela de luz, mas é uma vela acesa no meio da escuridão de tanta gente, né? Que a gente possa realmente cultivar uma psicologia mais positiva. E eu encerro esse vídeo com uma passagem linda, oriental, de um mestre que caminhava com os discípulos uma estrada. Quando os discípulos disseram: mestre, afaste-se dessa margem da estrada, porque tem um cão morto, putrefeito, fétido. Se afaste, mestre. E o mestre se aproximou do cão, olhou-o em decomposição e disse aos discípulos: mas vocês já observaram como são bonitos os dentes deste cão? Um cão putrefeito, em decomposição. E o mestre disse: já observaram como são lindos os dentes deste cão? Ou a gente começa a valorizar a positividade, o bem, e sair dessa tendência de uma criticidade elevada, ou a gente termina em solidão. Toda pessoa extremamente crítica, com um nível elevado de criticidade, é que a gente não tem que ser crítico na vida, né? A crítica é necessária, a análise crítica é fundamental, mas um elevado nível de criticidade, nós vamos terminar sozinhos, sabe por quê? Porque neste plano de vida não há perfeição. Então valorizemos, apoiemos o bem, mesmo com suas limitações, para que o bem um dia predomine na Terra, ok? E você nos apoia? Se torne membro do canal, nos ajude, compartilhe com pessoas do seu grupo. Os Espíritos dizem que a maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo é a sua divulgação. Então nos apoie aqui. Um beijo na alma, muita luz e muita paz.